vamos passar para o Afrânio, né, que ele vai trazer o que nós estamos precisando ouvir, aprender e praticar, com certeza. Bem, meus amigos, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando, como vocês podem ver ali, acho que apagar aqui vai ficar melhor, né? Estamos estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 19, o título é esse aí: A fé transporta montanhas. Né? Para os nossos companheiros que não estão acostumados às nossas reuniões, nós estudamos sistematicamente pelo menos 2 livros da codificação espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A cada semana a gente estuda um trecho de um desses livros e aí nós vamos tirando os ensinamentos que são indispensáveis para nós. Bem, esse capítulo aí tem uma estrutura interessante. Segundo o programa, nos cabe hoje estudar o finalzinho ali, aquela parte ali que fala do item 8 ao item 12, a partezinha que está em amarelo ali. É aquilo que nós teríamos que estudar hoje. Então vocês vão ver que começa lá o capítulo falando dos itens 1 a 5 do poder da fé, de 6 aos itens 6 e 7 falando da fé religiosa. Depois, aí já é o tema de hoje, a parábola da figueira seca, são os itens 8 e 10. O item 11 é uma comunicação de um espírito, o espírito José, é um espírito protetor. A fé, mãe da esperança e da caridade. E o 12, a fé divina e a fé humana, um espírito protetor, também é o autor. Então, os itens 11 e 12 são aquela parte que alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte deles tem. Depois que Kardec faz uma explanação sobre o tema, existem as instruções dos espíritos. Vocês podem observar que o único item que não se fala em fé, embora o capítulo todo seja sobre a fé transporta montanhas, é a parábola da figueira seca. Daí para nós o desafio de compreendermos bem essa parábola, para que a gente veja onde está inserida ali no pensamento de Kardec essa ideia de fé. Porque Kardec quer transmitir para nós esse pensamento de fé, essa necessidade de nós termos fé. Então, por que ele colocou essa parábola da figueira seca? É uma parábola interessante, como nós vamos ver. Aliás, existem 3 parábolas sobre figueira no Novo Testamento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar isso. Já está lá. São 3 parábolas. Existe uma parábola da figueira estéril, que é narrada por Lucas, no capítulo 13. Eu marquei aqui, o desafio agora está em encontrar. Está aqui. Lucas, no capítulo 13, parábola da figueira estéril. Jesus, curiosamente, né, escolheu 3 figueiras para trazer a parábola. Nós não vamos falar das 3, nós vamos falar só da parábola da figueira que secou. Mas é interessante a gente saber que tem essa da figueira estéril. É pequenininho. Lucas diz assim: contou ainda uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque há de se tornar a terra infrutífera. Por que há de se tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Essa é uma parábola, a parábola da figueira estéril. O Senhor queria cortar a figueira
e o cuidador lá, o jardineiro, não concorda, né? Poxa, vamos deixar mais um pouco, vamos deixar mais um ano, vamos adubar, né? Numa outra conotação, então, que Jesus vai dar esse tema. Tem uma outra parábola, como disse a vocês, a parábola da figueira verdadeiramente, né? Que está em Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 32, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará, enquanto não tiver acontecido tudo isto. Passará o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Quanto à data e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Isso aí, essa parábola da figueira, está dentro de um sermão de Jesus chamado sermão profético. Mas não é nenhuma dessas duas parábolas que a gente quer estudar. Eu apenas estou trazendo uma curiosidade para vocês, né, de que Jesus se referiu à figueira em outros momentos do Evangelho, né? Agora, a que Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo é justamente esta aqui, a parábola da figueira que secou. Essa é a mais conhecida. Talvez vocês nem se lembrassem dessas duas que eu li anteriormente, mas essa aqui vocês devem se lembrar. Vejam só, quando saíam de Betânia, ele teve fome, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Aqui eu apenas abri um parênteses. Essa versão aqui é de Marcos, essa narrativa é de Marcos. Mateus faz a mesma narrativa, só que Mateus diz que na mesma hora a figueira secou. Tem essa diferença aí, mas não importa se foi na mesma hora ou se foi no dia seguinte. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste, né? Amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece, né? Então, quem ler essa parábola, bom, primeiro vai achar uma estranheza enorme, né? Pô, Jesus amaldiçoar, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo aceitar com naturalidade, né, que Jesus tenha amaldiçoado alguma coisa ou alguém. E nós vamos ver que há argumentos sólidos para que a história não fosse exatamente desse jeito aí. Nós vamos analisar aqui o pensamento do Pastorino, Carlos Torres Pastorino, o pensamento de outros estudiosos da doutrina espírita, e nós vamos ver que a história não concorda muito com a personalidade de Jesus, não condiz com a personalidade de Jesus. É verdade que o que emana aqui da história é esse finalzinho aí. Parece que Jesus quer nos dar uma lição de fé, né? Quer dizer que com a vontade dele, ele poderia fazer com que a figueira secasse. Mas a gente pode pensar assim: bom, mas se Jesus queria demonstrar a força mental dele, a capacidade dele de direcionar fluidos para a figueira, teria sido muito mais fácil que ele fizesse uma coisa construtiva. Ao invés dele amaldiçoar a figueira e a figueira secar, ele que fizesse então o inverso, que ele julgasse os fluidos na figueira e a figueira então floresceria. Então, esse argumento por si já dá para a gente ficar pensando, deve ter alguma coisa por trás disso aí. Vamos ver o que falam as outras pessoas. Peguei ali alguns autores que estudam parábolas.
Caribari Schutter tem um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, né? O Eliseu Rigonati tem o Evangelho dos Humildes, e o Antônio Luiz Saião tem Elucidações Evangélicas. Ali está elucidações, isso não existe, é Elucidações Evangélicas, tá? É um livro tradicional, um livro clássico aí da doutrina espírita. Todos eles aceitam um relato atribuindo o efeito de secar a figueira a uma manipulação de fluidos realizada por Jesus. Quer dizer, a forma mais simples de entender o que a parábola quer nos narrar. Mas, ainda assim, eu coloquei o argumento, né? Mas, poxa, se Jesus queria simplesmente mostrar a sua capacidade de manipular os fluidos, fizesse uma coisa, então, igualmente difícil, fizesse com que florescesse a figueira. É sinal de que as coisas não devem ter acontecido exatamente assim. E é nessa linha, então, que o Pastorino vai caminhar. O Carlos Torres Pastorino, eu vou andar um pouquinho para cá para não ficar o tempo todo na frente deles ali, vou ficar um pouquinho na frente de cada um, né? O Carlos Torres Pastorino tem uma obra, hoje já não é mais reeditada, mas está disponível na internet para os estudiosos, chamada A Sabedoria do Evangelho. Aliás, todas as obras do Pastorino estão em domínio público. Sabedoria do Evangelho, Minutos de Sabedoria, né, Técnicas da Mediunidade. Né? O Pastorino não era um espírita, ele não pode dizer um espírita, mas ele era um espiritualista, um estudioso, e que aceitava muito a doutrina espírita. Ele aceitava muitos dos postulados da doutrina espírita. E era um sujeito que foi seminarista, conhecia o grego, uma pessoa, portanto, estudiosa. Então as obras dele são profundas. Ele realmente faz verdadeiras incursões evangélicas, né, dominando o idioma grego, indo lá nas origens do Evangelho. E o Pastorino, né, não concorda com essa versão que os nossos irmãos ali, o Caribari Schutter, o Saião, né, que eles dão, de que simplesmente Jesus queria dar uma prova de que ele podia manipular os fluidos. Jesus já tinha dado N provas de que ele podia manipular os fluidos da forma como quisesse. Basta a gente olhar as curas que Jesus produziu. Ali é manipulação de fluidos. Então, o que será que está por trás dessas parábolas? Aí o Pastorino começa a analisar isso aí de uma forma mais profunda. E ele vai pegar 3 pontos. Primeiro, ele vai se lembrar que Jesus, quando sai para voltar a Jerusalém, ele estava na casa de Marta e Maria, aquelas 2 irmãs, né, irmãs de Lázaro. Lembram-se? O Lázaro que acabou sendo... Jesus fez com que ele voltasse à vida. Na verdade, ele não tinha morrido, né? Lázaro, a ressurreição de Lázaro, na verdade, não foi... na verdade, é a ressurreição mesmo. Ele não havia morrido. Ele estava apenas em estado letárgico. E Jesus, com a sua força magnética, mandou que Lázaro se levantasse e saísse. Lázaro já estava sepultado. E Jesus, então, determinou que ele saísse do túmulo, saísse lá de onde ele se encontrava. Naquela época, eles sepultavam as pessoas em cavernas. Então, determinou que Lázaro caminhasse até ele. Então, ele estava na casa de Marta e Maria. E ele sai da cidade de Marta e Maria, né, e vai, que é Betânia, né, e vai em direção a Jerusalém. E entre Betânia e Jerusalém existe uma localidade chamada Betfagé, né? E nesse caminho até Betfagé, em Betfagé é que tem a figueira. Então ele estava dizendo, Jesus havia saído de manhã de Betânia para voltar à cidade quando teve fome. O evangelista que fala que ele teve fome, por isso que ele foi buscar lá a figueira para tirar frutos, para se alimentar, porque ele estava com fome. E aí ele coloca a primeira interrogação na nossa cabeça. Como vinha da casa de Marta, há várias objeções muito sérias. Teria Marta, tão completa dona de casa, que seu próprio nome tem esse significado, permitido que o mestre saísse de sua casa, onde se hospedava, sem tomar o de jejum? Né? Se ela era uma mulher exemplar, uma dona de casa exemplar, por
o significado de Marta é esse, dona de casa, né? Uma dona de casa exemplar, ela teria permitido que Jesus saísse sem fazê-lo de jejum? Ué, se ele fez de jejum e a distância era pequena entre a cidade Betânia e Betfagé, bom, então como é que Jesus teve fome? É a primeira indagação. Será que o ar matinal provocou a fome em Jesus? Coloca o Pastorino. Mas por andar a distância tão pequena, logo ao sair de Betânia, diante de Betfagé, e aí o Pastorino diz assim, não convence. Ele não se deu por convencido. Essa história aí tem alguma coisa a mais. Esse é o propósito do nosso querido Pastorino. Segunda questão que ele levanta. Jesus viu à beira da estrada uma figueira. Só tinha folha. Jesus foi ver se achava algo para comer. Mas como poderia fazê-lo se em abril não era época de figos, como bem anota Marcos? Porque o evangelista diz que naquela época que Jesus estava querendo comer figos, não era época. Será que Jesus não sabia disso? Qualquer criança saberia que naquela época não era época de figos. Né? Eu me lembro que quando eu era garoto, eu sabia muito bem a época que dava goiaba, a época que as mangas estavam disponíveis para a gente pegar. Não é verdade? E acredito que todos vocês passaram por esses momentos de infância, aliás, maravilhosos para todos nós, né? A gente sabia exatamente. Hoje, quando a gente quer comer determinadas frutas, a gente sabe que está numa época adequada. Por exemplo, quem quiser comer tangerina hoje, a tangerina acabou de sair da época, vai ter dificuldade, né? Por quê? Não é a época. Não era a época de figos. Como é que Jesus queria comer figos, né? Como é que Jesus podia ter esse capricho? Faz lembrar uma propaganda que está aí no rádio, né, de uma grávida que quer comer melancia com manteiga, e o marido que se vire para arranjar melancia com manteiga para ela. Né? Então é complicado. Bom, obrigado, Lia. Bom, 3. Jesus, afinal, decepcionado, é a colocação que o nosso pastor vai fazer. Amaldiçoa a figueira. Mateus adianta o final do episódio que Marcos deixa em suspenso para o dia seguinte. E faz que a figueira seque instantaneamente. É o que eu já tinha falado anteriormente. Apenas uma divergência entre Mateus e Marcos. Os dois evangelistas que narram essa parábola. O Marcos diz que foi no dia seguinte. O Mateus diz que foi na mesma hora. Bem, então, algumas considerações. Aí vem os argumentos que o Pastorino vai colocar. Os figos flor, né, começam a aparecer na Palestina em fins de fevereiro, antes das folhas, mas só amadurecem em fins de junho. No entanto, a figueira selvagem, apesar de brotarem normalmente flores, elas secam e caem antes de amadurecer. Vemos então claramente que não era culpa da figueira o fato de não ter frutos. Era processo da natureza. Normal. Diante do exposto, podemos classificar a exigência de Jesus de encontrar frutos de exigência infundada, por não ser estação de figos, de modo que certamente o que ele desejava era dar uma lição aos discípulos. Então vejam que o Pastorino já encaminhou o nosso pensamento, ele não aceitou simplesmente aquela ideia que Jesus quisesse demonstrar que poderíamos, com a nossa fé, fazer de tal forma uso dos nossos fluidos que poderíamos fazer com que a figueira secasse. Não era isso que Jesus tinha em mente. Esse é o raciocínio do Pastorino. Conclui Pastorino. Quando as contradições ou os absurdos são evidentes, tratam-se de símbolos e não realmente de fatos. Então, Pastorino vai tratar as parábolas como elas devem ser tratadas, como símbolos, como alegorias. Elas, na verdade, elas por trás do texto, elas trazem uma verdade que nós muitas vezes não conseguimos apreender pela nossa pouca maturidade ainda intelectual e moral. Então, Pastorino nos coloca que, na verdade, as coisas não devem ter acontecido desse jeito. Jesus estava narrando um símbolo, estava com uma alegoria,
contou uma história muito comum para os judeus, como tantas outras que eles contavam, né? E por trás daquela história havia uma verdade. Que verdade é essa? É isso que nós estamos procurando fazer aqui nessa noite. E essa verdade está relacionada com a fé? Está, porque senão não estaria dentro desse capítulo 18, onde nós temos lá Kardec abordando a fé sobre diversos aspectos. Não é possível aceitar o fato como ocorrido. Houve realmente uma lição. E por que foi escolhido o símbolo da figueira sem figos ou com figos ainda verdes? Porque estavam em abril? Observemos que ao sair de Betânia para Jerusalém, a primeira aldeia que tinham à frente era Betfagé, que significa precisamente casa de figos maduros, né? Não maduros, desculpe. Não maduros. É só para ver, vou dar um chavão clássico do professor quando ele se engana, só para ver se a turma está atenta. Pô. Casa de figos não maduros, né? Então ele escolheu a figueira justamente porque Betfagé tinha esse significado, casa de figos não maduros. Ora, ao sair de Betânia, a conversa do caminho girou em torno do poder daquele que mantém fidelidade absoluta e inalterável ao Pai. Daí a lição destacar a capacidade de a criatura dominar os elementos da natureza com o poder mental. E aí vem a conclusão que eu já tinha apresentado para vocês. Mas se for apenas para demonstrar poder, seria muito mais didático e lógico que Jesus fizesse a figueira sem frutos, frutificar e produzir de imediato os figos maduros, né? Então o pastorino foi e voltou, deu aquele drible, né? E não chegou a uma conclusão definitiva sobre o tema. Ele deu a opinião dele de que Jesus tem uma outra história por trás disso aí. Mas que história é essa? Não é o pastorino que conta essa história para nós. A Terezinha Oliveira, notável expositora, né? Ela radicada hoje em Campinas, ela tem várias obras, e ela tem um livrinho muito interessante, chamado Parábolas que Jesus Contou. E ela é que melhor traduz o pensamento. Ela vem justamente ao encontro do que fala o pastorino. Ela concorda que há uma outra história por trás, que há uma outra interpretação a ser dada a essa parábola, e ela coloca lá, ó, como encarar a narrativa da figueira que secou? Como uma parábola, daí o nome, né? Parábola da figueira que secou. Assim o entende a maioria dos estudiosos e, considerada desse modo, o ensino fica bem compreendido e coerente com a realidade. A figueira que secou seria apenas um símbolo da comunidade religiosa dos hebreus. Dos hebreus daquele tempo, que se gabavam de possuir conhecimento espiritual superior ao dos outros povos que se orgulhavam de seu majestoso templo, de seus sacerdotes ricamente paramentados e das impressionantes cerimônias do seu culto. Então, a parábola da figueira que secou, na visão da Terezinha de Oliveira e de outros doutrinadores, ela não menciona que outros serão esses, mas na visão dela é de que a parábola, a figueira, está relacionada justamente com os hebreus, com os sacerdotes hebreus. A comunidade religiosa judaica era bem como uma figueira cheia de folhas, muito frondosa, muito bela e imponente no exterior, fazendo supor grande fé e muitas obras boas, mas não tinha esses frutos. Estava plena de ritualismos, encenações, presa à observância de tradições vãs e inócuas. Como sucede com todas as religiões que se desviam de suas finalidades e ficam superadas no tempo e no espaço, a religião entre os hebreus se tornara uma árvore seca, que não produzia os frutos esperados pela providência divina. Então, a parábola da figueira que secou, ela quer remeter o nosso pensamento para a religião dos hebreus, que na verdade era como uma figueira cheia de folhas, mas que não dava frutos, não traduzia todo aquele aparato, toda aquela fé que eles diziam possuir, em frutos,
né? Ela não traduzia isso. Fazendo-se estéril, não dando frutos espirituais, a nação judaica não merecia mais a graça divina e por isso lhe seria retirada, né? Secaria então aquela fé judaica aquela religião judaica da forma como era praticada. Bem, aí vamos ver o que Kardec fala. Vamos ver que a explicação de Kardec vai bater direitinho com o que nós temos até aqui sobre o tema. A explicação de Kardec. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Bem, aqui começam a vir os ensinamentos mais diretamente relacionados para nós espíritas. A gente começa a perceber por que Kardec coloca esse tema dentro do capítulo 18, que trata da fé. Então, começam os toquezinhos que ele vai dando na gente. O primeiro toque é esse aí. Figueira que secou é aqueles que apenas aparentam propensão para o bem. Há uma dificuldade enorme de todos nós, né? Isso é em razão do estágio evolutivo que nós nos encontramos, né? O pouco progresso espiritual que a gente ainda tem. E aí, quando a gente fala isso, que nós temos pouco progresso espiritual, tem gente que fica aborrecido, né? Diz assim, poxa, e pouco progresso espiritual? Eu já sou uma pessoa boa, eu venho ao centro, tomo passe toda semana, vou embora para casa e volto na semana seguinte. Poxa, eu já estou fazendo muito, né? Será que nós estamos fazendo muito? Será que nós estamos colocando em prática tudo isso que a gente aprende na doutrina espírita? Ora, se a gente olhar aí a vida dos que nos precederam no espiritismo, a volta deles ao plano espiritual, quando eles vêm nos dizer assim, se eu soubesse, eu teria feito muito mais do que fiz. Se vocês olharem o prefácio do livro Voltei, do nosso querido Frederico Figner, que ali assina como irmão Jacó, justamente porque ele também era de origem judaica, né? Ele era judeu, um homem ficou muito rico, o Frederico Figner, um trabalhador incansável da doutrina. Ele foi responsável por várias obras assistenciais na Federação Espírita Brasileira, uma pessoa que viveu praticamente a sua vida toda trabalhando no bem. E ele desencarna, chega no mundo espiritual, ele tem uma recepção que é boa, né? Haja vista que o próprio Bezerra de Menezes vai cuidar dele, mas ele, na verdade, ele vem dizer para nós assim, se eu soubesse eu teria feito muito mais do que fiz. Ele fala no prefácio, né? E ele nos chama justamente para que a gente faça mais do que a gente tem feito. Então a gente tem que fazer uma meia-culpa. Será que a gente está fazendo realmente o que a doutrina espírita nos aconselha? Será que ele está colocando na prática toda a teoria que a gente recebe aqui? É o que Kardec está falando ali, ó. A figueira que secou é o símbolo que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada produzem. Será que nós estamos produzindo aquilo que nos comprometemos a produzir? Será que estamos? Temos que fazer um exame de consciência. É isso que Kardec está colocando para nós. E ele vai continuar. Se vocês estão sentindo a orelha já puxada, se preparem porque vem mais puxão de orelha aí, olha só. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Né? Quantas vezes a gente tem condições de ser úteis, até mesmo pela profissão que a gente abraça muitas vezes. Será que nós estamos sendo úteis? E o desafio de nós sermos úteis fora da profissão que nós temos? Será que nós estamos nos propondo a isso? Será que nós, por exemplo, dentro da casa espírita, nós nos propomos a outras tarefas que não estejam relacionadas com a nossa formação profissional? Com os nossos talentos? Todas as utopias, que são projetos irrealizáveis, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Continua Kardec. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas,
porém desprovidas de frutos. Né? Então, meus irmãos, aquela parábola de Jesus na estrada de Betânia para Jerusalém, lá em Betfagé, a história que ele conta da figueira, é uma história que ele conta inicialmente relacionada à religião hebraica, mas é uma história relacionada a nós, que somos cristãos. Nós que temos o propósito de sermos úteis, de fazermos todo o bem ao nosso alcance. É isso que Kardec está mostrando para nós. Se nós não procedermos assim, nós também seremos qual figueiras, com muitas folhas, mas sem frutos. Nós precisamos frutificar. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Então, se nós não fizermos, não usarmos a nossa potencialidade, nós não teremos aproveitado a nossa oportunidade. E vamos lamentar quando regressarmos ao mundo espiritual. E todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Quer dizer, vamos ser tratados a cada um segundo suas obras. Não é essa a frase? Quer dizer, se nós tínhamos oportunidade de produzir boas obras e não produzimos, evidentemente o nosso tratamento vai ser diferente daquele tratamento dispensado. A quem podia produzir boas obras e produziu. Isso no item 9. No item 10, então, Kardec vai ser mais direto aos médiuns. Aí o pessoal fica calmo assim, puxa, graças a Deus, agora vai falar dos médiuns, não tem mais nada a ver comigo, né? Porque eu não sou médium, né? Mas acontece que também já aprendemos que todos somos médiuns. Já ouviram essa frase, não ouviram? Todos somos médiuns. Por que todos somos médiuns? Porque existem dois tipos de mediunidade. Existe uma mediunidade dinâmica, como a de Francisco Cândido Xavier, capaz de receber mensagens lindas como essa da Alta de Souza, que foi lida inicialmente e que vocês têm disponível aí nas mãos, como pode também ter uma mediunidade estática, como acredito seja a maioria de nós aqui. Nós não sentimos nada, mas nós recebemos intuições, inspirações, nós percebemos a presença de espíritos através das nossas faculdades. Sem que a gente perceba muitas vezes que existe um espírito ali, muitas vezes nos aconselhando. Nós temos ligação com o nosso espírito guardião. Esse é um dos aspectos mais consoladores da doutrina. Por mais ruim que as coisas estejam para nós, por maiores que sejam as nossas desesperanças, por mais abandonados que nós nos sintamos, nós guardemos a certeza de que pelo menos um amigo leal, um amigo sincero, um amigo por opção, está junto de nós. É o nosso espírito guardião. E se apresentou lá no momento que nós estávamos nos preparando para reencarnar, ele se apresentou e disse assim, não, eu vou ficar junto do Afrânio nessa encarnação e vou fazer tudo o que eu puder para que ele erre o mínimo possível, porque errar é uma condição de quem ainda está na nossa situação espiritual. Nós ainda estamos caminhando, ainda temos muita caminhada pela frente. Quando nós não tivermos mais imperfeições, bem, aí nós não erraremos mais. Mas nós estamos muito longe. Porque nós deixaremos de ter imperfeições lá na frente, quando nós chegarmos à condição de Jesus, Espírito puro. Então, esse companheiro querido está com cada um de nós, está com Afrânio, está com cada um de vocês. E ele, portanto, se comunica sem que nós o percebamos. Todos nós somos médiuns, portanto. Então o item 10 aí vale para nós também, ó. Os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Quantas vezes os ensinamentos que a gente recebe aqui na casa, justamente potencializados pela presença desses amigos espirituais e de outros amigos espirituais que nos queiram bem,
nos traduzem, faz com que nós sejamos capazes de dar bons conselhos a companheiros nossos que estão atravessando momentos difíceis na vida. Ora, nós estamos sendo esse alimento espiritual para nossos irmãos. Quantas vezes isso acontece no nosso trabalho, acontece em todos os locais onde nós estejamos, na nossa casa espírita, no nosso lar. Multiplicam-se em número que abunde o alimento. Aos, porém, em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum outro ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então, a mediunidade está presente em todos os lugares do mundo, independentemente de qualquer coisa. Onde existem seres humanos, existe mediunidade. Seja ela estática, seja ela dinâmica. Ela é profundamente democrática, podemos dizer assim. Se, porém, eles, quer dizer, os médiuns, desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos maduros dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quase a figueira estéril. Então, se nós, que somos espíritas, sabemos que somos médiuns, se nós não deixamos que a nossa mediunidade nos faça produzir bons frutos e, consequentemente, deixamos de aproveitar a oportunidade, somos qual a figueira estéril. Né? Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presas de espíritos maus. Então, se a gente faz tudo errado, não aproveita nenhum dos bons conselhos que a gente recebe, seja pela mediunidade dinâmica, seja pela estática, aí nós temos o livre-arbítrio, Deus vai dizer, bom, então siga o seu caminho, nós vamos acabar sintonizando com maus espíritos, e aí vamos meter os pés pelas mãos. Essa situação de perda e suspensão da faculdade mediúnica é perfeitamente normal. E nós trouxemos ali um trecho do Livro dos Médiuns, o item 220 do Livro dos Médiuns. Qualquer pessoa, até mesmo os médiuns dinâmicos, né? Aqueles que têm mediunidade psicográfica, psicofônica, se não fizerem o uso adequado das suas faculdades mediúnicas, eles poderão ter suspensas essas faculdades ou poderão perdê-las. A faculdade mediúnica está sujeita a intervalos e a suspensões momentâneas. Isso acontece com frequência. Qualquer que seja o gênero da faculdade. Isso é o Livro dos Médiuns, tá? É o item 220 do Livro dos Médiuns. Geralmente essa interrupção é apenas momentânea e a faculdade volta quando cessa a causa que a interrompeu. A causa da perda da mediunidade pode acontecer pelo esgotamento do fluido, porém, qualquer que seja o motivo, o médium deve estar consciente que não conseguirá usar a faculdade mediúnica sem o concurso simpático dos espíritos. Concurso simpático dos espíritos, né? O que é? Quem é o bom médium? A gente pergunta Kardec lá no Livro dos Espíritos. Aliás, ele não pergunta, ele pergunta e ele mesmo responde. Quem é o bom médium? A gente acha que o bom médium é aquele que é capaz de receber uma porção de comunicações dos mais variados espíritos. Não, não é isso. O bom médium é justamente aquele que é capaz de ter a simpatia dos bons espíritos. É aquele que, pela sua perseverança, pela seriedade com que encara a sua faculdade mediúnica, com a seriedade com que encara o seu trabalho na casa espírita, com que encara a fé espírita que ele abraçou, com o seu proceder, ele vai cativando, então, a simpatia dos bons espíritos. E é isso aí, ó. Se não tiver a simpatia dos bons espíritos, a faculdade mediúnica vai estar comprometida, é o que fala lá Kardec no Livro dos Médiuns. E ele continua. Assim,
Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele por algum motivo, né? Às vezes, porque o próprio médium não quer sintonia com aquele espírito, né? O espírito guardião vem e diz: você vai lá te intuindo para você ter um comportamento e você rejeita todas as ideias dele. Ele acaba desistindo, né? O uso que o médium faz da faculdade mediúnica é o que mais influi sobre os espíritos bons. Está usando a faculdade mediúnica para o bem, está influindo, está trazendo a simpatia dos bons espíritos. Sendo assim, eles podem abandonar o médium quando emprega a mediunidade em futilidades ou com finalidades ambiciosas, e quando se recusa a transmitir as palavras dos espíritos ou a colaborar. Eu deixei o final ali, né? Ou colaborar na divulgação da doutrina espírita. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente saiba que nós temos um patrimônio conosco e que nós temos que utilizar esse patrimônio a nosso favor. A mediunidade, o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita tem que ser utilizado a nosso favor. Nós, quando falou ali utilizar com futilidade, né, com finalidades ambiciosas, a gente fala nesses temas, a gente se lembra daquele filme Ghost, que de vez em quando passa de novo aí na televisão, daquela médium que de repente no final do filme ela se surpreende que realmente ela começa a dar passividade para os espíritos. Ela que fazia uma porção de... Lembram-se daquela Whoopi Goldberg, né? Ela fazia uma porção de trambique lá, enganava as pessoas, no final ela começa a receber espírito mesmo, né? É uma lição para ela durante o livro. Então é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem da figueira que secou. A figueira que secou, ela quer nos transmitir uma mensagem de fé, mas não aquela mensagem que inicialmente a gente possa pensar. A fé que nós devemos ter aqui é a fé na produção de todo o bem que pudermos ao nosso alcance. Nós temos que exemplificar a fé em todos os momentos da nossa caminhada. Recentemente fizemos um estudo, né, mostrando um dos aspectos de Bezerra de Menezes, que agora em agosto homenageamos. Um aspecto de Bezerra de Menezes que o caracterizava bem era justamente a fé. A fé que ele demonstrava em todas as suas atitudes. Desde o momento em que ele deixa o filho doente em casa para seguir atividades, compromissos firmados anteriormente, e ele faz uma oração junto ao leito do filho, e quando ele volta, o filho está bem melhor, né? Até o momento em que ele encontra uma pessoa necessitada na escadaria da Federação Espírita Brasileira, e o único recurso que ele tem naquele momento era perguntar para a pessoa: você tem fé em Deus? E o rapaz diz: eu tenho fé em Deus. Então vai, leva este abraço, quando chegar em casa abraça toda a sua família, e você certamente vai ser ajudado. E toda a família daquele companheiro é ajudada. Então, meus irmãos, o André Luiz, para encerrar, tem uma mensagenzinha chamada Prece e Fé, no livro Vivendo o Evangelho. São 2 volumes. Ele comenta cada item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse item que nós estamos estudando hoje, ele comenta assim, ó: boca ferina, cabeça vazia, braços inertes, língua leviana, pés preguiçosos, dedos paralisados, olhos irreverentes, mãos desocupadas, pernas acomodadas, ouvidos maliciosos. Tanto quanto o arbusto estéril, tudo isso é inútil, porque não promove qualquer benefício. Contudo, se cultivares a prece sincera que busca a inspiração do alto, e tiveres a fé inabalável que crê no amparo divino, então poderás transformar dentro de ti a figueira estéril e seca em árvore generosa e viva, carregada de frutos do bem. Então, sabendo da nossa pequenez espiritual ainda, o André Luiz diz, coloca uma porção de situações que nós poderíamos incorrer.
Se nós formos capazes, então, de unirmos a oração a uma fé sincera, nós, então, estaremos dando caminho para nos transformarmos numa árvore generosa que frutifique e deixarmos de ser essa figueira estéril e seca de que nos fala a parábola. É isso, meus irmãos. Espero que o estudo tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. Que o Senhor Jesus possa nos amparar a todos.